Vamos mergulhar numa ideia que, olha, vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre as relações entre as gerações. Por décadas, a psicanálise se apoiou no Édipo, né, aquele filho rebelde que mata o pai para explicar o conflito. Mas e se esse modelo estiver ultrapassado? E se a juventude de hoje for definida por um arquétipo completamente diferente? Para começar, vamos pensar numa pergunta que talvez soe bem familiar. Por que tantos pais hoje em dia agem mais como amigos dos filhos do que como figuras de autoridade? Para o psicanalista Massimo Recalcati, isso não é só uma tendência, não. É um sintoma de algo muito mais fundo, o que ele chama de eclipse do pai e uma confusão de gerações. Então, para a gente entender o que é novo, a gente precisa primeiro dar uma olhada no antigo. No universo da psicanálise, o modelo clássico sempre foi o Édipo. Tenta imaginar um mundo estruturado por pais que eram a própria lei, com L maiúsculo, e por filhos que só se tornavam adultos de verdade através do confronto direto com eles. Na era do Édipo, o pai era um obstáculo, um rival que precisava ser superado para que o filho pudesse, enfim, ser ele mesmo e ter acesso ao próprio desejo. A identidade nascia da luta, sabe? Da transgressão da lei que o pai encarnava. Essa era a lógica do conflito. Agora, a grande virada. O Recalcati nos convida a deixar o Édipo para trás e olhar para um outro herói grego, Telêmaco, o filho de Ulisses. É no Telêmaco que a gente encontra um modelo radicalmente novo para entender a juventude de hoje. E a diferença fundamental está toda aqui. A ação do Édipo é matar o pai, já do Telêmaco é esperar por ele. Ele não quer destruir o pai, muito pelo contrário, ele anseia pelo retorno dele para que a ordem do mundo seja restaurada. Essa oposição deixa bem clara a mudança de paradigma. De um lado, o Édipo, rivalidade, transgressão, conflito. Do outro, o Telêmaco. A emoção central é a esperança, e a ação não é quebrar a lei, mas invocá-la. Ele quer o pai de volta para restaurar a ordem numa terra que está dominada pelo caos. Mas o que o Telêmaco está esperando de verdade? Não é só o pai dele, Ulisses. Ele espera pelo retorno do que o Recalcati, inspirado em Lacan, chama de lei da palavra. E olha, entender esse conceito é a chave para todo o resto. Ok, vamos com calma para desmistificar isso. A lei da palavra não é um código penal, não é um livro de regras. É a própria estrutura da cultura, da linguagem, que introduz um limite na nossa existência. É o que impede a gente de querer tudo. E é justamente essa perda, esse limite, que abre o espaço para o desejo humano florescer. Sem essa lei, a vida meio que não teria sentido. E essa é a questão decisiva para os nossos tempos. Se a figura do pai, que tradicionalmente encarnava essa lei, evapora, o que acontece com a sociedade? O que acontece com as novas gerações que crescem sem esse referencial simbólico? A resposta do Recalcati é que a gente entra no que ele chama de novo inferno. Sem um limite simbólico, a única lei que resta é a do gozo. Mas atenção, isso não é prazer ou desejo. É um gozo compulsivo, imediato e que no fim das contas é mortal. Uma repetição vazia que nos aprisiona. E as consequências disso são devastadoras. Quando o imperativo é gozar sem limites, o futuro desaparece. Porque futuro exige desejo, exige projeto. O próprio desejo diminui, trocado pela satisfação imediata. A experiência se esvazia, porque não existe mais transmissão entre gerações. O que sobra, então, é a escravidão a um gozo que não leva a lugar nenhum. Então, se a juventude de hoje é como o Telêmaco, que espera por um pai, que tipo de pai ela espera? Com certeza não é aquele pai autoritário do passado. A demanda mudou completamente. O contraste é bem nítido. O antigo pai senhor era aquele que ditava as regras, o herói infalível com todas as respostas. Já o pai testemunha que a geração Telêmaco busca é o oposto. Ele não tem a palavra final, mas mostra com a própria vida que é possível desejar, ter responsabilidade e encontrar um caminho. Então, a demanda que atravessa todo esse mal-estar da juventude não é por mais regras. É uma demanda por testemunhas. Não por heróis perfeitos, mas por figuras humanas, vulneráveis, que mostrem com a própria vida que uma existência com sentido é possível, mesmo no mundo que já não tem garantias. E isso nos leva ao ponto final, e talvez o mais profundo de todos. O que significa ser um herdeiro hoje? Se não existe mais um reino garantido para herdar, o que exatamente é a herança? Pro Recalcati, herdar não é receber algo passivamente. É um ato, é o movimento de pegar um legado para si, se responsabilizar por ele e reinventá-lo. A herança só se torna real quando ela é ativamente conquistada.
É uma ideia que soa como um paradoxo, mas é muito poderosa. Para se tornar um herdeiro de verdade, é preciso primeiro encarar a ausência, a perda. É no vazio deixado pelo pai que o filho encontra o espaço para tornar a herança sua, para ser um herdeiro justo. A verdadeira filiação acontece justamente ao atravessar essa orfandade. E assim, a gente termina com uma questão que vai muito além da teoria. Se a figura do pai se tornou incerta e a herança não é mais garantida, a tarefa de se tornar um herdeiro, de encontrar e transmitir um sentido, se torna uma responsabilidade individual, nova e urgente. Como é que a gente assume essa tarefa? A resposta pode muito bem definir o futuro da nossa cultura.